Boa noite, pessoal. Boa noite, família Pertencer. Começamos nossa primeira live de algumas lives que a gente vai fazer todas as terças-feiras às 9 horas da noite. Temos aqui um conteúdo para passar para vocês, um conteúdo terapêutico e com profundidade, para falar aqui um pouquinho mais sobre autocuidado, pertencimento, autoconhecimento, evolução em si, né? E o que eu gostaria também de trazer é algumas outras questões mais específicas da cultura do autocuidado no dia de hoje. Esse é o nosso tema. E eu vou chamar aqui também a Rafaela Borgman, que é outra terapeuta da Escola Pertencer, e o Moraes, que também é terapeuta da Escola Pertencer, que daqui a pouquinho estão entrando com a gente. E eu queria falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou Carolina Borgman, psicóloga, terapeuta, sensitiva e diversas outras questões aí que eu fui construindo durante a vida e passando também por esse processo de autocuidado, de cura, né? Buscando o equilíbrio, que é tão importante para a nossa vida no dia de hoje. Então, eu já vou chamar aqui a Rafaela. Deixa eu ver se ela me mandou o convite aqui. Rafaela não me mandou o convite. Vou entrar o convite do Moraes. Deixa eu ver. Rafa, entrou. Vamos ver se você entra certinho. Me falem se vocês estão escutando o meu áudio, se tá tudo certo. Rafa, já te convidei. Não entrou aqui ainda para mim, tá? Moraes tá aqui também. Me fala, o áudio tá bom, Moraes? Elisângela Carolina entrou também. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Eu estou aguardando a Rafa. Vou chamar então também o Moraes aqui, que mandou o convite. Deixa eu ver se eu mando direto para ela. Rafa, mandei de novo. Qualquer coisa me fala aqui. Me fala aqui nos comentários, tá? Vou chamar o Moraes. Moraes, chamei aí, tô só aguardando. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Moraes, sou psicanalista, terapeuta holístico e ao longo da história, minha primeira formação é administração de empresas, passei por algumas situações e hoje eu sou mais terapeuta, né? Terapeuta e estou aqui integrando esse projeto, né? O projeto da Escola Pertencer, que tem como objetivo principal transformar pessoas através da cultura do autocuidado, né? E então nós vamos ter muitas novidades aí e espero que vocês gostem. A Rafaela já está a ponto. Pessoas que estão entrando, né? Tiago, Aparecida, boa noite. Tiago, Aparecida, boa noite. Elisângela, Bom, olá. eu vou tentar convidar novamente aqui a Rafa, tá? Vou chamar aqui. Vocês me falem se vocês estão me escutando bem, se o áudio está bom, está tudo tranquilo, tá? E aí a gente vai continuando aqui, né? E aí, como eu adoro, né,
dentro das minhas terapias, uma das terapias que eu amo muito é o tarô. E eu trabalho com o Oráculo das Deusas. E eu trouxe hoje para tirar uma carta para a nossa live, tá? Uma carta que é para direcionar aqui nossa energia, direcionar o que a gente veio passar através disso, né? Porque a gente está aqui como escola é para aprender, né? Então, para nós aprendermos com vocês, vocês aprenderem com a gente. Então, é essa troca que a gente quer fazer aqui hoje. E aí, eu queria colocar aqui mais uma carta para a gente falar um pouquinho também sobre isso. Para mim, o tarô foi uma forma de autocuidado. Eu gosto também durante a minha rotina diária, né? Não todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana de tirar uma carta para mim, uma carta que é o que eu faço com a carta, de uma forma terapêutica, né? Então a gente olha para aquele arquétipo, para aquela simbologia e traz alguma informação, algum significado para minha semana ou para aquele dia, aquele momento que eu estou buscando. Olha a carta que saiu aqui para gente. Deusa Shakti fala sobre energia. E ela fala sobre uma energia que é o quê, gente? Olha aqui os chakras. É uma conexão com a energia de uma forma equilibrada. Então, é essa energia que vai fluir aqui para nós hoje. Rafa pediu para entrar, vou tentar aceitar aqui novamente, tá? Vibrando aqui na energia de chat para dar certo. Vai dar certo. É. É assim mesmo. E aí a gente, por exemplo, eu entendi aqui. Oi, entrou. Consegui. Eu não tô te vendo, Rafa. Tô te ouvindo como da outra vez, mas vamos ver aqui, pessoal. Se alguém puder nos informar, estão vendo três pessoas, estão vendo a Rafa aí. Se a Elisângela estiver aí, pode informar pra gente. Moraes está vendo? Só os dois. Tá. Boa noite, Rafa, Vilma. Seja bem-vinda. Vilma entrou. Eu tô Jô, vendo. Rafa, pode falar um pouquinho aí Obrigado. sobre você? Posso, vou falar um pouquinho. Então, eu fui professora há muitos anos, né? E isso não sai de mim, né? Ser educadora, cuidar das pessoas, né? Ensinar. Eu amo fazer isso. E também, aí depois eu, mesmo sendo professora, eu sempre estava estudando muito, né? Então eu falei, não, eu preciso, cuidar de mim. E aí eu fui estudar. Ensinando também. Rafa, para mim, seu áudio está travando um pouco. Travando. Parou. Oi, não ouvi. Agora Eu travou, Rafa. travei? Voltei? Ó, a Aparecida falou também, ó, tá mudo. Eu acredito que o seu áudio não tá muito bom. É melhor É você porque, sair e entrar de novo. é porque a minha internet que tá travando muito. Agora vocês estão me Entendi. ouvindo? Tô, Agora tô. sim. Tá.
Então, só para falar, né, que eu estava falando aqui que eu sou educadora e agora sou terapeuta e vou contribuir aqui na escola de desenvolver mesmo. E deu para ouvir agora? Tá cortando bastante. Não sei se você colocar no seu 4G facilita ou se você tem alguma coisa aí, porque tá cortando muito seu áudio. Acho que vídeo e áudio ele tá ruim. Mas vamos lá. Então, a Rafa falou aí um pouquinho da história dela, da experiência dela. Ela é professora durante, né? Foi professora durante muito tempo. É Uhum. terapeuta, né? Olha Uhum. aí, Dona Elia entrou, Dona Elia é mãe aí da galera e, Seja e a bem-vinda, dona Ana. Raquel, seja Ah, bem-vinda. Raquel, muito Então, obrigado. Dona, hoje é aniversário dela, cara. Ô, parabéns, eu Hein, cara? sei, eu vi, mandei parabéns para ela. É, parabéns! Ganhou uma aniversário da live. Raquel hoje. E eu tenho que Vamos falar lá para falar. também, Ah, agora eu tô ouvindo melhor. é o aniversário do padroeiro, né, da nossa cidade, que é São Francisco de Assis. Então, a Sim. gente fazer essa live no dia de São Olha aí, Francisco, seja assim, é bem-vindo. muito bonito. É muito importante para a gente, assim, uma pessoa que trouxe muita paz, né? Ele só falou de paz, né? E é o que a gente mais precisa hoje, porque todo lugar que você vai, as pessoas estão com um pavio curto, né? E tá muito intenso tudo, né? Então é buscar ser esse instrumento de paz. Eu acho que hoje é um dia muito bonito para a gente estar fazendo nossa live. Sim, é de importante, né? Com uma energia importante. Então, a carta que foi tirada foi a carta de Shakti, que fala sobre energia, que fala sobre uma energia equilibrada. E aí, a Rafa está trazendo o dia de hoje com a energia de São Francisco de Assis, que tem uma oração lindíssima, que é um poema, é uma Tudo força. bem, Henrique? Boa E noite, isso nos seja traz bem-vindo. uma força também para a gente continuar aqui Boa nessa, noite, Jana. nessa construção, Janaína. né? Então tem uma galera entrando. Eu vou entrar aqui um pouquinho mais, vou aprofundar aqui um pouquinho, deixar a galera entrando aí. E vou Sheila, falar um pouco mais sobre boa sobre o noite. que é essa cultura de autocuidado, né? Então, a cultura em si, ela é dentro da antropologia, ela é um padrão, né? Ela constrói padrões de comportamento, de costume que distingue um grupo social. Então, a cultura, ela é uma conexão, ela é uma conexão e uma forma de construir padrões. Então, eu construo esses padrões e aí eu formo o quê? A partir desses padrões. Eu construo esses costumes que vão distinguir um grupo social. É também uma etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais. Então, a gente traz essa forma de cultura para quê? Para construir aqui uma Uau, comunidade, um grupo social que vai falar sobre o quê? Que vai trazer e tratar sobre o quê? A gente vai tratar dentro desse grupo social, dentro desses padrões de comportamento e costumes, algo que é focado no autocuidado. Por que que é o autocuidado? E não só o cuidado? Porque o auto vai falar sobre mim mesma, né? Então, eu vou me cuidar. Então, a gente vai falar sobre uma cultura, sobre um grupo social que constrói hábitos, práticas para se cuidar, para se conhecer. Então, isso é a parte mais importante aqui que a gente tem para tratar com vocês, para trazer para vocês de uma forma, né?
simples, de uma forma didática, de uma forma leve, que é isso que é o importante, porque a gente vai falar sobre ser pertencente. Então, dentro desse grupo social, o que nós gostaríamos de trazer é também esse pertencimento, é essa força que a gente tem de estar um com o outro, né? E isso nos traz muito mais do que eu estar sozinho, né? Quando eu estou sozinho, é aquela coisa, né? Quando eu estou sozinho, as coisas ficam mais pesadas. Quando eu estou junto com os outros, pode ser mais leve, né? E isso é muito importante. A gente tornar as coisas mais leves quando eu estou em grupo, quando eu estou com o outro. E aí eu preciso também me cuidar quando eu estou com o outro, porque isso também vai entrar numa questão de limites, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui. O próprio pertencimento, né, que é o nosso querido nome aqui que a gente trouxe, né, da escola pertencer. Então, é essa questão de pertencer. A gente vai falar muito sobre pertencimento. A gente vai falar sobre limites e emaranhamentos uns com os outros também, porque a gente está tratando de grupo social. A gente vai tratar sobre a questão da cultura em si. E também vamos falar um pouquinho sobre as questões do autocuidado em si. Se acompanharam aqui os stories, desde ontem a gente tem falado de alguns hábitos de autocuidado. Então, se você não viu ainda, corre lá para ver, porque vai sair, né, em 24 horas e a gente já vai trazer outras coisas aqui para a gente tratar. Então, corre lá para ver que várias pessoas já fazem algumas rotinas de autocuidado e que esse movimento já mostra que a gente está precisando disso, né? Que a gente quer isso, a gente quer estar nesse movimento de autocuidado. Então, quanto melhor a gente construir uma comunidade, uma cultura, mais fácil fica para eu manter os meus hábitos de autocuidado. Não é isso, Moraes? É verdade, é verdade. Esse autocuidado, ele foca, né, em quatro pilares, né, em quatro pilares da nossa vida, né? Primeiro pilar é o biológico, no físico, que a Carol falou bem aí, né? O segundo é o psicológico, né? Quer dizer, o mental, o emocional, né? O terceiro, o social, as relações com os outros, as relações com o mundo. E isso é fundamental para nós. E o quarto pilar é o espiritual, né? Que são as virtudes, os princípios, os valores. E nós precisamos ter isso junto, um conjunto. Né? Nós precisamos ser um, né? Juntos e conectado com tudo e com todos. Nós teremos muitas coisas aí. E uma das primeiras coisas que nos veio, né, para criar esse projeto foi justamente as nossas próprias perguntas. Nós fazíamos perguntas para nós mesmos, né? Nós começávamos a nos questionar, né? Qual é a minha dor? Né? Qual a razão pela qual eu repito certas situações? Né? Qual a razão que eu repito as coisas? Né? Como eu estou resistindo às situações que estão indo para mim, que vêm para mim? Né? Porque o autocuidado não é só acender vela, não é só tomar banho, não é só isso. O autocuidado é muito mais do que isso. Né? E tem uma questão muito interessante que é a questão do medo. Nós todos sabemos, né, que o medo ele é um mecanismo de defesa do corpo, um mecanismo de defesa nosso. Mas internamente nós temos 4 medos importantes que nós precisamos observar, ver, verificar, que é o medo da solidão, por exemplo. O segundo, o medo da escassez. O terceiro, o medo da doença. E o quarto, o próprio medo que a gente já sabe, a gente não trabalha e precisava trabalhar, que é a própria morte, né? Que é o que nesse mundo a gente tem como verdade, né? Absoluta. A Rafaela parece que agora chegou e
E aí eu gostaria de passar a palavra para ela, né, que ela vai falar mais um pouquinho. Obrigado, Rafaela. Boa noite. Eu consegui, que eu peguei o celular do marido para resolver. Deu certo. Então, assim, para mim, o autocuidado, eu não sei, eu sempre tive esse ímpeto, né, de olhar isso, de me cuidar, né? Eu sentia eu tinha alergias, eu tinha coisas assim físicas, né? E se repetiam, né? E aí toda vez é isso, toda hora isso acontece comigo. Como é que eu posso fazer para ficar bem, né? E eu me lembro que eu procurava muito, porque eu falar, que eu sofrendo aqui, tá bom, né? Não, eu tinha um bichinho que me incomodava. Então, fiz várias coisas, fui em várias terapias. Tá ouvindo? Tá conseguindo? Tá ouvindo? Agora, porque tá chiando. Tá chiando e cortando muito. Travou agora. Maravilha, isso é a nossa tecnologia, né? Então, vamos fazer o quê, né? Então, vamos continuando, né? Vamos continuando. É importante que o Moraes trouxe, né, a questão do autocuidado, ele se dividir em vários. Oi. Coloca o fone, Rafa. Tá baixo? Chiando muito. Dá um ruído. Então, o autocuidado permeia essas nossas dimensões do ser, né? Que o Moraes colocou. Então, eu sou biológica, física, eu sou minha psique, que é emocional, mental, minhas sensações. Eu sou também o meu social, que é estar com o outro, que é estar com o mundo. E eu sou espiritual, que isso faz parte do nosso ser também, através dos nossos valores, né? E é importante a gente falar sobre isso, sobre essa questão ser mais ampla do que a gente ficar apenas falando. Então o autocuidado, o que eu pesquisei muito e achei, né? O autocuidado é fazer o skincare, que é o cuidado com a pele, né? E que aí ficou muito focado nessa questão do físico, do biológico, da estética que a gente tem aí uma força grande no nossa sociedade brasileira, né? E que não é só isso, porque isso é uma parte muito pequena de quem somos nós, né? Isso é uma parte muito, muito pequena. Então, a gente precisa olhar para as outras questões. Então, o que eu percebi que as pessoas mandaram bastante quando eu perguntei sobre rotina de autocuidado também foi fazer terapia. E aí, fazer terapia inclui mais a questão da saúde mental, da saúde psíquica, né? Então, também é uma das partes que a gente precisa olhar. Então, eu preciso fazer lá minha rotina de cuidados com a minha pele, fazer terapia, mas também identificar que eu preciso, por exemplo, sair com os meus amigos, ir para um cinema, que faz parte da área social, ou eu também preciso de de ir para a minha religião, de exercer a minha fé, né? Ou quem não tem uma religião, de exercer a sua espiritualidade como acredita. Então, todas essas áreas, elas são importantes para o autocuidado, né? Todas essas áreas fazem parte. E aí, dentro, né, da história de cada um aqui, né? Eu, Moraes, Rafa, a gente tem muitas histórias de autocuidado, porque isso faz parte, isso fez parte ao longo da nossa vida, né? Rafa, fala um pouquinho para ver se melhorou seu áudio. Tá, eu tava olhando aqui para cima para pegar um livro que eu queria falar, né, sobre isso também, um autocuidado que me ajudou muito, numa época que eu tava bem em crise, assim, tava bem difícil,
E aí eu trouxe esse livro, né, assim, que é O Milagre da Manhã. Eu gostei muito dessas práticas, né? São 6 práticas básicas que ele coloca, que englobam um pouco disso que você falou, né, Carol? Que é todas essas áreas, né? Então, assim, ele é muito bom porque ele fala, faça essas 6 práticas e faça de uma forma... por exemplo, uma das práticas é o silêncio. Então, dentro desse silêncio, você tem inúmeras coisas que você pode fazer. Tem pessoas que gostam de sentar e orar, outras vão meditar, outras vão apenas ficar ali respirando, vão fazer outros. Tem 1000 tipos de meditação para fazer, né? Tem até caminhando você pode entrar no seu silêncio, né? Então, abre um leque de possibilidades. Então, é para muita gente dar certo, né? A outra prática é exercícios físicos. Então, se você precisa exercitar o corpo, dá para fazer também inúmeras coisas. Se você é mais aventureiro, você vai fazer trilha, sei lá, né? Você vai andar até a cachoeira, você vai andar de bicicleta em lugares, né, de trilha também, sei lá, você vai, né? Tem muitas coisas. Já no meu caso, que eu sou mais quieta, aí eu já optei pela yoga. Então, eu pratico todos os dias, né? Aí, quando você cria uma rotina, você consegue, no dia que você não faz, tá tudo bem, porque você já tem aquela rotina, né? Então, assim, pra mim, gente, me ajudou, assim, de um jeito. E engraçado, porque no livro ele também fala que é, assim, salva vidas, né? Ele fala assim que muitas e muitas pessoas foram modificadas por essas práticas, exatamente porque elas pegam vários aspectos do seu ser, né? Te dão um objetivo, porque uma das práticas é você escrever os seus pedidos ou o que você quer, os seus objetivos. Então, tudo isso, ele fala sobre o autocuidado, né? É um dos exemplos das coisas que dá para fazer todo dia. Inclusive, isso era outra coisa, porque essas 6 práticas, além de ser totalmente adaptáveis, né, ao que a sua vida, você também pode adaptar o tempo. Então, ele fala assim, você pode acordar 1 hora mais cedo e dividir essas 6 atividades em uns 20 minutos, que aí vai dar 1 hora. Ou, se naquele dia assim que não deu mesmo, você pode fazer de 1 minuto. Porque você pode, por exemplo, pular um polichinelo, né? E já tá ali, já mexe com cardio, né? Já respira diferente, tal, faz um alongamento. 1 minuto, foi, né? Aí você vai fazer o seu silêncio, 1 minuto. Meditação tem meditação de 1 minuto, né? Então, não tem desculpa. Para aqueles que não têm tempo, também tem formas de introduzir o autocuidado, né? Pequenos hábitos saudáveis na sua vida. Eu queria falar um pouquinho, né? A Carol falou uma situação assim, poxa, eu também fazer terapia, como seguir esse programa também é muito maravilhoso. Eu gosto muito de brincar, né? De dizer assim, a gente precisa fazer terapia, né? Para poder aprender a lidar com quem não faz terapia, né? Então, na verdade, é muito mais, vamos dizer assim, muito mais profundo fazer terapia, né? A gente pensa que, aliás, foi nos colocado que é só o doente, é só a dor, é só o que tem problemas, né? Então, nós fomos, inclusive dentro de consultórios, já vi muitas pessoas saírem, pô, mas eu estou com tal doença que não sei o quê. Quer dizer, na verdade, eu precisaria mais de um parceiro que pudesse me acolher naquela minha situação que eu tenho naquele momento, né? E a terapia, na verdade, ela me traz ou me livra de algumas ou muitas dependências, né? Ela me aumenta a minha confiança. Eu preciso ir para a terapia para aumentar a confiança, né, em mim mesmo, né? Eu preciso conviver com os meus medos. Eu preciso aprender a conviver comigo,
Eu preciso lidar com os meus sentimentos, minhas emoções, entender qual a diferença disso, sentimento e emoção, o que que é, né? Como é que funciona dentro de nós, né? Eu preciso aprender a criar as relações saudáveis, né? Então tem muita coisa bacana que nós vamos colocar lá para frente, né, de uma outra maneira dentro desse projeto Pertencer. Acompanhe, nos acompanhe. Boa noite para todos que estão chegando, né? O Arley chegou por aí, muito obrigado, e todos os outros que estão chegando aí. Tanandra, lindona, beijo, saudade de você. Então, é bem isso mesmo que o Moraes colocou, né? Que dentro da terapia a gente também pode fazer muitas, inúmeras coisas e sair também um pouco da síndrome do diagnóstico, que é uma coisa que a gente tem muito na nossa sociedade brasileira também, né? Que é identificar apenas doenças, né? E ir procurando, e às vezes a gente procura um diagnóstico, né? Mas se eu não tenho, eu procuro por um. E na verdade não é isso, né? Não é o diagnóstico que nos liberta ou que vai nos trazer alguma questão. Quem realmente precisa de um diagnóstico para um transtorno, isso pode orientar dentro da terapia e orientar o dia a dia daquela pessoa, mas não necessariamente também vai curá-la daquilo, né? Ou vai trazer alguma coisa a mais, né? Então, o que o diagnóstico traz é a orientação de algo. E nem sempre, nem tudo é sobre diagnóstico. Então, a gente pode aí trazer muitos outros benefícios, né? Que o Moraes colocou aí sobre a questão da terapia. E aí a gente pode trazer esses benefícios sobre outras coisas e identificar aí outras formas de autocuidado e todas as formas que a gente for falar aqui, que a gente for pensar, já traz um benefício dentro dela, né? Então, como a Rafa colocou, a prática do milagre da manhã, que na verdade traz várias práticas separadas, né? Então, ele faz de uma forma didática, né? Que a gente tenha hábitos saudáveis durante o nosso dia a dia. E aí, isso é muito importante, né? Porque o que é importante também no autocuidado é você ter essa constância, né? Então, o hábito, ele fala sobre constância. Ele fala daquilo que eu preciso preservar, continuar fazendo, perseverar. E isso é a maior forma de autocuidado que a gente precisa ter, que é perseverar nas coisas, né? Como diz, né, o autor que eu amo, que é o Bauman, ele fala muito sobre a liquidez das relações, mas a gente também tem uma liquidez do nosso próprio comportamento. E é por isso que as relações se tornam líquidas, né? E o que é esse líquido? É algo que eu não consigo pegar, é algo que não se sustenta por si só. E aí, quando eu falo sobre constância, isso vem muito forte, porque ali no líquido não tem essa constância, não tem raiz, não tem profundidade. E para ter autocuidado, a gente precisa transformar isso, a gente precisa se colocar nesse lugar de ter hábitos, de ter constância, de ter perseverança na vida, né? E isso, a perseverança, ela é uma virtude. E aí eu já estou falando em desenvolver o que a gente falou lá no início de espiritualidade. Porque eu falo que espiritualidade é só a minha fé, mas a espiritualidade são as virtudes que eu trago para a vida. E aí, qual a virtude que eu trago para minha vida? O que eu construí de virtude para mim, que eu sigo mesmo, que vai além de princípio moral, né? A virtude ela vai além, ela vai lá no campo da ética. E aí, no campo da ética, que a gente precisa olhar para isso nesse movimento de que qual é a virtude que eu carrego, que é uma verdade que eu trago comigo para a minha vida, para a minha prática diária. Então, a constância, ela fala um pouco desse movimento. É uma virtude que eu posso construir, né? Então, as virtudes, elas também são construídas. Elas também passam por esse movimento de eu vou aprender algo
para fazer algo diferente. Então, hoje eu tenho uma prática de autocuidado que às vezes é o skincare, ou eu cuido do meu cabelo toda semana, então eu posso traduzir isso com outros hábitos, que é o que a gente trouxe aqui, né? Então eu posso traduzir isso e trazer, opa, peraí. Então eu posso fazer ou a minha terapia, ou eu posso fazer uma meditação, ou eu posso fazer um yoga, né? Como a Rafa trouxe. Então, assim, são várias formas que eu posso ir construindo, que eu posso ir aprendendo aos poucos. E aprender, gente, lembra lá da escola, todos nós passamos pela escola. Aprender é o quê? É entrar na primeira série. Quando eu aprendo, eu não entro lá no ensino médio. Quando eu começo na escola, eu não começo no ensino médio, eu começo na primeira série. E começar na primeira série é entender, eu vou aprender aqui o B, o A, o beabá mesmo. Então, eu preciso passar pelo beabá para depois fazer fórmula matemática. Eu não vou conseguir entrar num dia e simplesmente fazer equações de segundo grau. Primeiro, eu preciso de uma base para isso. E para construir essa base, para construir essa forma de pensar e de agir na vida, para construir virtude, aí eu preciso ter uma caminhada de algo, né? E é bem esse movimento que a gente traz aqui. Por isso que a gente está falando de uma escola pertencer, né? Moraes? Então, eu fico com vontade de falar, e aí, mas eu preciso também aprender a escutar, né? Então, olha só o detalhe. Quando falou de virtudes, né? E virtudes é justamente essa continuidade, né, essa cultura, né, de trazermos isso mais na frente, né? Mais em nós, né? E para a gente já começar no primeiro dia, nesse primeiro trabalho nosso, nesse projeto, eu queria dar um exercício para vocês, e vocês anotarem aí, né, que é muito importante. Eu preciso que Na né, escola. né, estamos na escola, né, então anota, né, anota. São 5 exercícios, ou melhor, são 5 virtudes que nós precisamos já começar a olhar para elas, já começar a exercitá-las, né? Já começar a olhar para nós, né? E depois eu vou falar no outro momento, né? Como que nós vamos fazer esse olhar para nós, né? Como é que eu olho para nós, né? Se a gente tem tantas coisas, né? Nos tirando a atenção, etc., preocupações, etc., mas existe uma forma, uma técnica de se olhar para dentro, né? De nós. Então, escreva aí 5, né, virtudes que nós precisamos trazer para nós aqui e vivenciá-las, né? A primeira é honestidade. Né? Parece uma palavra muito, né, sem muito sentido no mundo de hoje, né? Mas ela é fundamental para nós. Né? Nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Nós precisamos ser honestos com aqueles que estão ao nosso redor. Né? Então, a honestidade é um dos princípios muito importantes. E Humildade. não é, né? Tem que Oi? lembrar, honestidade não é inato. Se Isso, não. Todas as virtudes eu preciso aprender a ser. eu preciso aprender, eu preciso construírem dentro de mim. Esse autocuidado é justamente isso. Eu preciso trazer essa cultura do autocuidado. E é justamente olhar para mim, trazer coisas novas e mudar o nosso perfil anterior para um novo perfil. Não é isso? Então, honestidade é fundamental. O segundo, humildade. Né? Humildade é fantástica e nós criamos muitos conceitos com relação a isso. E, na verdade, é bem mais simples do que imaginamos. Né? Humildade nada mais é do que eu entender o meu limite e entender o limite do outro. Quando eu entendo o meu limite, o limite do outro, eu estou dentro
né, de uma relação equilibrada, né? O outro seria boa vontade, né? Eu preciso tirar aquela coisa que nós fomos influenciados pela sociedade, religião, culturas, etc. Tal, de que nós temos que ter força de vontade para fazer as coisas. Não, nós precisamos ter boa vontade para fazer as coisas. Aí as coisas ficam mais leves. Aí eu mostro o meu potencial, né? O outro item é mente aberta. Mente aberta. É fundamental para que algo novo venha, é fundamental para que me permita reavaliar os meus conceitos, né? É fundamental para nós ter mente aberta, para que nós tenhamos, né, a consciência, a possibilidade de aumentar a nossa consciência. E, por último, e não tão difícil quanto os outros anteriores, ou talvez, é o tal da aceitação. Aceitar. E o aceitar não é bem simples, né? Eu posso não concordar e aceitar ao mesmo tempo. Isso fica mais leve para mim. Então era isso. Rafaela? Ah, eu amei isso aí que você falou. Eu anotei aqui, porque a gente não tem como a gente ensinar nada sem aprender junto, né? Então a gente tem que aprender e ensinar, vai tudo junto, é muito bom. E eu acho que isso tem até a ver com isso, com a humildade, né? Como é que eu vou aprender alguma coisa se eu tô cheia de orgulho? Eu já sei, eu já tenho todos os espaços preenchidos, como que vai entrar algo novo? Não entra, né? Eu gostei da honestidade também, porque a gente mente para si mesmo, né? A gente mente para si mesmo, mente, aí para fora piorou, né? Então, ser honesto consigo mesmo, eu acho que é uma virtude realmente fundamental para o autocuidado, para o autoconhecimento, para você mudar de vida, né? Porque eu acredito que para que a gente está aqui, né? Para que as pessoas estão aqui assistindo? Eu acredito que vocês estão assistindo porque vocês têm interesse em mudar algo, né? Tem algo incomodando, como eu falei lá atrás, né? Tava travando, mas eu falei isso. E a gente quer mudar, né? Tem coisa que, nossa, aquilo ali pra mim, nossa, sempre eu faço isso, sempre tá me perturbando essa situação, ou esse meu jeito de ser, né? Então, é preciso mudar. Eu acho que essas virtudes, elas são fundamentais pra gente mudar isso, né? Pra gente fazer esse movimento, né? E aí, não, tudo aqui é lindo, né? Assim, essa aceitação dentro do que o Bert Hellinger ensina, né? Que aí eu trago um puxa-sardinha para o meu lado, da questão da sistêmica, né? Ele diz assim, o assentir, né? Ele coloca a palavra sim, né? Porque, como o pai falou, eu não preciso concordar com tudo. Eu não concordo que a minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo, o que a gente mais critica são nossos pais, né? A gente começa dali. Ah, não, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas você vai falar, ok, eu faria diferente, mas eles fazem assim. Então é o jeito deles, né? E aí, se você consegue fazer isso com seus pais, você vai conseguir fazer isso com um colega de trabalho, com um vizinho, com todo mundo, com seu par, né? Seu relacionamento amoroso. Porque não é fácil estar em casa e aí um é de um jeito, porque na casa dele era de outro jeito, né? Na minha casa é assim, na casa dele é de outro jeito. E eu falo, meu Deus do céu, e agora? Aí vira aquelas guerras dentro de casa, né? Então eu não preciso concordar com tudo que o meu marido fala, faz, mas eu preciso respeitá-lo, né? E isso vai trazer paz para o meu lar. Então são pequenas atitudes que a gente vai trazendo esse conhecimento para dentro e aí você é capaz de mudar isso. E aí a sua vida fica mais leve.
né? Esse que é o objetivo aqui. Agora, não sei, Carol, já podemos fazer nossa Já meditação final? uma prática, né? Então aí a gente já começou com o exercício, né? Moraes já passou aí a lição de casa. Então, pensando nesses pontos que ele colocou, nesses 5 pontos que ele colocou, é pensar no seguinte, em fazer perguntas. O que é mais importante para a gente aprender? Como a Rafa falou, se tem algo me incomodando, eu quero aprender a fazer diferente, eu preciso fazer pergunta, porque a pergunta ela traz as respostas e nem sempre são as respostas só aquelas conscientes, né? Elas vêm de outras formas. Então, se perguntem, eu sou honesto? Quando eu sou honesto? Quando eu não sou honesto? Eu sou honesto comigo, eu sou honesto com os outros. E todas essas outras virtudes que ele colocou, né? Eu sou mente aberta em algumas ocasiões, ou com algumas pessoas, ou com tudo, né? Eu aceito também em algumas ocasiões, ou eu escolho o que eu aceito. Então a gente vai fazendo esses questionamentos para que as coisas vão movimentando dentro da gente, né? Que é isso que é o importante, aí que mora o aprendizado. E a partir disso, então, a gente já tem aí uma lição de casa fantástica para fazer, né? Se pergunte dentro dessas virtudes que o Moraes colocou e faça essa reflexão. E agora, para a gente fazer agora, é já. Então, senta aí num lugar confortável, que a gente vai fazer agora uma prática junto com a terapeuta Rafael. Espera um pouquinho. Fala, pai. É porque esse projeto aqui tá tão, ele é tão, como é que eu poderia dizer assim? Não, acho que não tem uma palavra assim. Ele tem um objetivo tão grande, porque a gente só conversou aqui, nós vamos falar mais na frente. Eu gostaria que vocês acompanhassem bem, né? E eu vou dizer assim, 8 benefícios que que vocês terão se seguir, se nos seguirmos, né? Se conseguirem seguir a gente, tá? Primeiro, né, esse conceito básico do autocuidado, que vai me trazer autoconhecimento, né? É fundamental o autoconhecimento, né? Vai me trazer assim o contato com as minhas emoções e meus sentimentos. Vou aprender a lidar com pessoas e situações. Vou enxergar as minhas próprias habilidades e meus dons. É importante eu olhar para isso, né? Eu vou dar um novo sentido à minha vida. Eu preciso dar esse sentido, né? Eu preciso sair das crises existenciais, né? Vou quebrar algumas frustrações sociais e também perceber a percepção dos relacionamentos. Eu preciso perceber isso. É muito importante. Por último, o empoderamento pessoal. Era isso que eu queria dizer. Eu agradeço a todos, né? Paz e luz, né? Eu sempre digo paz e luz. E passo a palavra para a Rafaela. Muito obrigado, queridas filhas e pessoas que estão aqui ao meu redor. Só para concluir um pouquinho essa parte, pai, que a gente espera seguir a escola pertencer aqui, então, é se matricular na escola, que essa escola é para a vida, né? Então, a nossa proposta aqui, ela é essa, é que vocês não sigam mais um perfil no Instagram, é que vocês se matriculem nessa escola que é para a vida. E a gente fica com a gente fica com o coração transbordando, né? Porque são muitos anos de estudo, de dedicação, né? Para isso, né? Para o autoconhecimento. A gente buscou tudo isso pra gente, né? E agora o coração transborda e vai para vocês, né? Então aproveitem ao máximo. Aproveitem essa alegria que a gente está sentindo aqui. Então vamos lá. Para começar, a gente vai
fazer os movimentos circulares com o pescoço. Não tem como a gente meditar ou parar sem a gente olhar para o corpo físico. Devagar, para o outro lado. Respirando profundo. Pode esticar os braços, os dois, né? Que eu tô aqui presinha aqui segurando o celular, mas pode se esticar para cima. Agora para frente, você pode arredondar a sua coluna. Coloca o queixo no peito e aí você entrelaça os dedos das mãos e bota bem na frente, encurvando a coluna. Isso. Aí agora você faz o movimento contrário, expandindo as mãos para cima, né? Bem para cima e estufa o peito. Abre o pescoço. Isso, pode respirar, né? Bem e tal. Tá vendo? Só da gente fazer isso, a gente já sente diferença, né? No que tava, né? Para como é. Então, agora vocês vão. Se quem quiser fechar os olhos, pode. Quem não quiser também não precisa, tá? E agora a gente vai tomar algumas respirações bem lentas, suaves, profundas. Respirando, entendendo que agora o seu corpo está fazendo isso, está respirando. Perceba o ar entrar e sair. Perceba seu corpo. Como que está seu corpo agora? Não precisa falar nada. Não precisa ficar pensando, eu tô assim, eu tô assado. Você vai tomar agora uma postura de observador. Você vai apenas se observar. É aquele observador neutro, sem julgar nada. Tipo aqueles cientistas que estão assistindo ali de outra sala. Você não está nem vendo. Você está percebendo e anotando tudo o que está acontecendo no seu corpo físico neste momento. A gente já passou o dia, a gente já fez várias coisas. Então perceba como está o seu corpo hoje. Passe um scanner, né, sobre o seu corpo, percebendo tudo isso. Respira profundo, solta o ar, relaxa. E agora você perceba seu corpo mental, seu corpo emocional. Da mesma forma, o observador neutro, olhando ali o seu corpo mental, emocional, os seus pensamentos, o que vem, quais são os sentimentos, sem julgar nada. Então você dá um lugar para tudo isso do jeito que é. Apenas percebendo. E agora você vai imaginar uma luz muito pura, muito límpida, vem lá do céu e toca o topo da sua cabeça. Você sente o frescor dessa energia, como ela é límpida, suave, leve. Ela purifica o topo da sua cabeça e ela entra pelo seu da coroa e desce Cheio de energia aqui, Ela né? vai descendo essa energia no corpo,
Vai sentindo em seu corpo, no pescoço, braços. Perceba a leveza. Essa energia vai descendo e ela vai purificando de dentro para fora todo o seu corpo físico, vai limpando os seus canais energéticos. Respira profundo, vai deixando essa luz pura, como se fosse uma água límpida, descendo pelos seus chakras, chakra do coração, agora o chakra que fica na barriga, seu plexo solar, chakra sexual e o chakra básico, raiz, desce pelas pernas e pés. E você vê essa energia descendo pelos seus pés e ancorando na terra, e ela vai descendo, 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 até se conectar com o centro de cristal da Mãe Terra. Então sinta-se aterrado, ancorado no solo, na terra. Sinta-se firme. Aterrar, Pode continuar, Carolina. materializar. Então a gente vai sentindo essa energia lá do coração de cristal da Mãe Terra, que vai subindo agora essa energia lá do centro da Terra, pelos nossos pés, pelas nossas pernas. Toda essa energia da Terra, ela vai subindo, subindo por todo o nosso corpo e se conectando ao nosso coração, ao nosso centro cardíaco. Dessa forma, a gente tem a força do Pai Céu e da Mãe Terra no nosso coração. E a gente pode expandir essa energia nesse momento. Expandir para quem está do nosso lado, para nossa casa, os nossos animais, para aquelas pessoas que amamos, que estão um pouco mais distantes. Expandir para minha comunidade, minha quadra. E seguir expandindo, 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 expandindo para a nossa nação. Toda essa energia que a gente canalizou, toda essa energia que veio da Mãe Terra, do Pai Céu, a gente pode expandir para que mais pessoas, para que toda uma comunidade sinta essa energia. E é também assim que nós construímos a cultura. E aí você vai ver agora, visualizar também, como se você estivesse dentro do seu coração, que foi iluminado por essa energia. Você está agora no seu coração e vai vir o seu mestre interior. Veja, visualize esse mestre chegando. Visualizando o mestre do seu coração, que está ali, que é o mestre que te orienta na vida, te orienta as suas ações, as suas escolhas. Só que agora você vai ouvi-lo. Você vai ouvi-la. Você vai perceber que esse mestre pode
O que que ele pode te oferecer hoje, agora, nesse instante? É uma conversa? É um objeto? É um abraço? O que que esse mestre ou essa mestra pode te oferecer? Pode fazer uma pergunta para ele ou para ela. Faça uma pergunta. E aí a gente vai ficar um pouco em silêncio para você poder ouvir a resposta. É um momento só seu. Aproveite esse momento de conexão com você mesmo e com seu mestre interno. E se você não está vendo, não conseguiu visualizar nada, não tem problema. Aproveite esse momento para repousar dentro do seu coração, para trazer luz para o seu coração. Agradeça, se despeça do seu mestre, sabendo que você poderá estar com ele sempre que você quiser. E aos poucos, devagar, você pode ir abrindo os olhos, pegue o seu papel e sua caneta e anote o que você conversou com o seu mestre. Aproveite para materializar, né, essa resposta. Muito importante, né, esses momentos, muito importante a conexão conosco mesmo. Então, isso é uma das maiores formas também de autocuidado, é nos conectar com nós mesmos. Porque os outros hábitos só vão vir quando a gente tiver essa conexão. Isso é muito importante. Agradeço a todos que vieram, a todos que permaneceram aqui. Então, nós estamos aqui com as pessoas que permaneceram durante a meditação, a conexão. Isso é muito importante. É muito importante para a gente, cada um de vocês aqui, que ficaram aqui com a gente nesse primeiro dia de live. E já os convido para a próxima terça-feira, 9 horas da noite, estarem aqui conosco novamente. A gente vai trazer mais coisas, mais prática, mais tarefa de casa, mais escola. E fala aí pra gente como é que vocês estão, gente. Como é que foi a meditação? Vocês conseguiram fazer? Foi tranquilo, né? Vocês, ou não, foi difícil? Escrevam aí pra gente como é que foi. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Tem muitos coraçõezinhos, então tá todo mundo bem. Vão dormir bem hoje, né? Obrigada, vocês que são. Vocês são especiais. Nós estamos sentindo a energia, né? Nós estamos dentro dessa energia, né? E é uma alegria imensa, né? A gente está nessa alegria. E poder levar alguma coisa, fazer com que ela se conecte, né? No mundo, né? Então, até a próxima terça-feira. E nós teremos algumas novidades, né? Alguns exercícios a mais também. Vou perguntar. Vou fazer o dever de casa. Quem fez, né? Quem fez, quem não fez, tem que olhar, né? Mas com leveza, com tranquilidade e muito assim,
dando um sim, né, para isso, né, para tudo que nós estamos vivendo aqui agora. Para mim e para vocês, paz e luz. Uma boa noite, um coração recheado de alegria e leveza, como disse a Josi, né? Uma leveza e que isso a gente transborde aí por mais alguns dias. Gratidão a todos. Vamos continuar aqui na nossa escola por mais algum tempo. Até mais, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.